Cultivo Online, capítulo 308. Separado da equipe. Enquanto Shui Jie e Gao Dongyan procuravam um local seguro onde pudessem cultivar com segurança, fora do reino místico, Long e Jun e os outros ficaram perplexos com o desaparecimento de Yuan. Onde está o discípulo Yuan? Achei que cada seita deveria ser transportada junto? O Elder Shan murmurou com uma voz atordoada. Os outros mestres da seita também ficaram intrigados com isso, já que também procuravam por Yuan, que era a ameaça número 1 para eles neste momento. Onde está o jovem mestre? Não consigo vê-lo no espelho de jeito nenhum. Feng Yuxiang exclamou depois de olhar cada seita no espelho. Enquanto isso, no rosto de Xiao Hua havia uma carranca profunda, parecendo bastante preocupado, até um pouco zangado. Estrondo. De repente, Xiao Hua lançou sua base de cultivo Spirit King de terceiro nível, assustando todo mundo ali. Então eles observaram Xiao Hua recuperar uma espada enorme que era 3 vezes maior que seu tamanho antes de voar em direção a Senior Nii, parecendo muito agressivo. Senior Nii quase teve um ataque cardíaco quando viu Xiao Hua voando em sua direção com uma espada enorme. E também recuperou sua própria arma para se defender. O que você pensa que está fazendo, companheiro taoísta? Você está tentando irritar os céus causando uma comoção nos céus inferiores? Senior Nii perguntou a ela. O que aconteceu? Quem é a garotinha? As vozes vindas da bola de cristal ficaram cheias de choque e perplexidade quando viram uma garotinha atacar o Senior Nii. Xiao Hua parou a poucos metros de distância do Senior Nii antes de apontar sua enorme espada para ele e falar com uma voz séria. O que você fez com o irmão Yuan? Yuan, você está falando daquele jovem talentoso com máscara preta? Não tive nada a ver com o desaparecimento dele e estou tão intrigado quanto você. Se não, quando eles entrarem no reino místico, eu não terei controle. Senior Nii disse. Acalme-se e guarde sua espada antes que irrite os céus. Senior Nii então disse. Xiao Hua não guardou imediatamente a espada e olhou para Senior Nii em silêncio. Alguns momentos depois, Xiao Hua baixou a espada, manuseando a coisa enorme como se fosse leve como um galho. Senior Nii olhou para a espada nas mãos de Xiao Hua e seu coração disparou quando percebeu sua qualidade. Tesouro de nível mítico? Ele gritou interiormente. Os tesouros de grau mítico estavam 2 graus acima do grau divino e são quase inexistentes mesmo nos céus espirituais. Essa garotinha é definitivamente de um lugar ainda mais alto que o paraíso espiritual. Eu não posso ofendê-la, não importa o que aconteça. Senior Nii pigarriou antes de falar. Eu sei que você está preocupado com o desaparecimento daquele jovem, mas acredite em mim quando digo que você não precisa. Sendo um lugar onde as pessoas podem entrar e treinar, e ninguém nunca morreu lá dentro. Quanto ao motivo pelo qual aquele jovem foi separado de seu grupo, só podemos supor que o reino místico cometeu um erro e o separou por acidente. Mas você não precisa se preocupar, pois ele provavelmente aparecerá mais cedo ou mais tarde. Aspas. Após um momento de silêncio, Xiao Hua disse. Se o irmão Yuan não retornar em um mês, Xiao Hua fará com que você assuma a responsabilidade. Senior Nii engoliu em seco depois de ouvir as palavras ameaçadoras de Xiao Hua. Ei, com quem você pensa que está falando? Esse é o Senior Nii de... Eu entendo. Senior Nii interrompeu uma das vozes vindas da bola de cristal e continuou. Assumirei total responsabilidade se aquele jovem não retornar. Xiao Hua acenou com a cabeça antes de retornar ao lado do templo da essência do dragão e começou a agir como se nada tivesse acontecido, deixando todos perplexos. Quem era aquela garotinha agora? Uma das vozes da bola de cristal perguntou depois. Eu não sei. No entanto, ela é um rei espiritual de terceiro nível com um tesouro de nível mítico. Estou bastante confiante de que ela veio de um reino acima dos céus espirituais. Senior Nii explicou a eles. O que? Acima dos céus espirituais? O que tal indivíduo está fazendo nos céus inferiores? As vozes expressaram seu choque e descrença. Eu sei, quase não pude acreditar no começo, mas não conheço um Xiao Hua nos céus espirituais, e não há como tal indivíduo ser um ninguém. Senior Nii suspirou e continuou. Quanto àquele jovem, só posso esperar que ele retorne, ou minha vida estará em perigo. As bolas de cristal permaneceram em silêncio. Nenhum deles teria imaginado que tal situação poderia ser possível, que a vida de um rei espiritual poderia estar em perigo nos céus inferiores, onde os senhores espirituais não existem, muito menos um rei espiritual. Você se preocupa demais, Xiao Hua. O jovem mestre ficará bem mesmo que os céus caiam sobre ele. Feng Yuxiang disse a ela depois que ela voltou. Xiao Hua não disse nada. Apenas acenou com a cabeça, ainda com uma leve carranca no rosto. Enquanto isso, dentro do reino místico, após abrir os olhos, Yuan se viu cercado por árvores e folhas secas. Onde estou? O que aconteceu com os outros dois? Yuan ergueu as sobrancelhas com uma expressão confusa no rosto. Discípulo Shui, discípulo Gao, vocês dois estão aqui? Yuan gritou seus nomes, mas, infelizmente, não houve resposta, quase como se ele fosse o único ali. Depois de ficar parado por alguns momentos, Yuan de repente se virou para olhar em uma determinada direção, pois ouviu um leve sussurro vindo daquela direção. Vir. Aqui. Quem está aí? Yuan gritou para a voz. No entanto, a voz continuou a acenar para ele. Vir. Vir. Aqui.
Yuan engoliu em seco nervosamente. Embora a voz transmitisse uma vibração estranha, ele não conseguia sentir nenhuma malícia nela. Depois de ponderar por um momento, Yuan decidiu seguir essa voz.